Olá, seja bem-vindo à aula de Informática Aplicada e eu sou o professor Marcelo Souza da Silva e hoje, nessa videoaula, nós abordaremos o assunto algoritmo. Nessa videoaula, os nossos objetivos são conceituar o algoritmo, apresentar as suas aplicações, fazer alguns exemplos e deixar alguns exercícios de fixação para estudo. Bem, para iniciarmos, precisamos primeiro entender o que é um algoritmo. Um algoritmo, ele é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo. Apesar de ser comumente associado à informática, os algoritmos existem já há algum tempo, bem antes do surgimento da informática. De certa forma, o nosso cotidiano é uma espécie de algoritmo, já que durante o dia nós fazemos uma sequência de passos objetivando a alcançar um resultado. Vamos ver agora um algoritmo do nosso cotidiano. Aqui, como exemplo, eu usei a questão de você criar um omelete, uma receita de omelete. Veja que primeiro eu tenho os ingredientes: 2 ovos, meia xícara de farinha, meia cebola picada, 1/4 de xícara de óleo. E embaixo eu tenho a forma de preparo: bata as claras dos ovos em neve, em seguida adicione as gemas e bata de novo, misture a farinha e a cebola, frite em óleo quente. Então eu tenho duas etapas, uma onde eu defino os ingredientes e a outra é como eu interajo com esses ingredientes quando eu começo a fazer o meu omelete. Agora vamos pensar numa coisa mais acadêmica, né? Alguma coisa mais voltada para o mundo dos estudos. Por exemplo, vamos pensar em um algoritmo que realize a operação 1 mais 1, que é igual a 2. Bem, o primeiro passo dessa operação seria pegar o primeiro número 1 e em seguida eu pego o segundo número 1. Daí eu faço a soma desses dois números e por fim eu apresento os resultados dessa soma. Agora vamos pensar isso numa forma mais de um algoritmo computacional. Bem, para ele ser um algoritmo computacional, eu não posso fazer que ele some 1 mais 1. Eu tenho que fazer que ele some quaisquer dois números. Então, ele vai poder somar qualquer dois números e me apresentar o resultado. Para isso, ele deve deixar de atender essa expressão 1 mais 1 igual a 2 e vai passar a atender a expressão n1 mais n2 igual a reis, onde n1, n2 e reis são números quaisquer. Então eu vou ter um número qualquer que vai estar na variável n1, um número qualquer que vai estar na variável n2, eu vou somar esses dois valores e o valor da soma desses dois números quaisquer vão ser armazenados numa variável chamada reis. N1, N2 e reis passam a ser variáveis, e essas variáveis vão ser de um tipo, do tipo número. Quando eu digo que uma variável é de um certo tipo, significa dizer que ela só vai guardar um tipo de dado. Nesse caso, essas variáveis só vão guardar dados do tipo número. Aqui eu apresento os tipos de variável. Toda variável precisa ser de um tipo. Para números, podemos usar dois tipos: inteiros para números inteiros e real para números racionais, números fracionários ou também conhecidos como números quebrados. Então, qualquer variável do tipo inteiro, ela vai receber somente números inteiros. Uma variável que seja do tipo real, ela vai receber números racionais. No caso de uma variável for do tipo texto, né, que eu quiser uma variável que armazene texto, eu tenho que usar uma variável do tipo caractere. As variáveis do tipo caractere são variáveis usadas para armazenar textos. Existem também variáveis do tipo lógico, que são variáveis que armazenam valores lógicos do tipo verdadeiro ou falso. Então aqui eu tenho os comandos para fazer a declaração de uma variável. Veja bem, primeiramente eu coloco o tipo da variável, inteiro. Depois eu coloco o nome da variável, número.
Então eu tenho aqui, ó, inteiro número 1, real número 2. Isso quer dizer que a variável chamada número 1 é uma variável que vai receber números inteiros, enquanto a variável conhecida como número 2, ela vai receber números do tipo real. A variável nome é uma variável do tipo caractere, ou seja, ela vai receber textos, eu vou poder armazenar textos dentro dessa variável. Enquanto resposta é uma variável do tipo lógico, ela vai receber valores de verdadeiro ou falso. Para preencher uma variável com um número, usamos um comando de atribuição, que é representado pela setinha. É como eu vou carregar dentro da variável o valor que eu quero que ela assuma, seja ela do que tipo for. Então aqui eu tenho número 1. Número 1 recebe 3, significa que o número 3 está dentro dessa variável número 1. Número 2 recebe uma variável do tipo, recebe um número 2,3. Ou seja, como o número 2 é uma variável real, ela é uma variável que é para receber números quebrados. Então eu não poderia pegar esse 2,3 e colocar ele dentro da variável número 1. Por quê? Porque na variável número 1 só cabe informação do tipo inteiro. Na variável nome, eu vou colocar um texto. Aí eu botei o meu nome, Marcelo Souza. E na variável resposta, ela recebe false. Então é importante entender que esta setinha é chamada de comando de atribuição. É como eu coloco este valor dentro de uma variável. Agora, eu também posso usar expressões aritméticas para realizar cálculos em um algoritmo. Utilizamos os operadores aritméticos. Então, para a gente começar a entender um pouco isso, vamos ver primeiro as 4 operações básicas. Então, o sinal de mais significa adição, o traço, o sinal de menos, subtração, o asterisco significa multiplicação e a barra, divisão. Aqui eu mostro um exemplo de cálculos usando o algoritmo. Então eu venho aqui, criei duas variáveis. Uma variável chamada resp, a outra variável chamada resp2. A variável resp1, desculpa, não é resp, é resp1, ela é do tipo inteiro, enquanto a variável resp2 é do tipo real. E repare, resp1 recebe 2 mais 3, a soma de dois números inteiros. Resp1 recebe 5 menos 3, a subtração entre dois números inteiros. Resp2 recebe 3 vezes 5, porque nessa multiplicação, quando eu multiplico dois números, eles deixam de ser inteiros e passam a ser reais, mesmo que ele seja inteiro, ele não tenha vírgula. E resp2 eu tenho que 15 dividido por 3 vai receber esse valor pelo mesmo motivo. Um número dividido ele deixa de ser inteiro para ser real. Agora vamos ver como é que ficaria o nosso algoritmo, usando já essa forma de algoritmo computacional. Primeiramente eu vou declarar minhas variáveis. Número N1, número N2, número reis. Isso é a declaração das variáveis. Aqui eu tenho o que? A atribuição de valores. N1 recebe 1, N2 recebe 1. Agora aqui eu tenho o cálculo da soma e eu vou armazenar o valor dessa soma numa outra variável, que é a variável resposta. Então aqui eu tenho o cálculo e a atribuição. Agora nosso algoritmo apresenta alguns problemas. Quais são os problemas que esse algoritmo apresenta? Primeiramente, os valores da variável vão no corpo do algoritmo. Então, assim sendo, eu ainda vou ter que, se eu quiser fazer outra soma, eu tenho que criar outro algoritmo. Esse algoritmo, ele ainda não soma quaisquer números, porque o N1 está recebendo 1, N2 está recebendo 1. Então, eu vou ter que depois criar novos algoritmos para fazer novas somas. O ideal é que eu digite, que ele receba qualquer número, que haja alguma interação com o usuário. O usuário está fornecer os valores. Nesse algoritmo aqui, o usuário não está fornecendo o valor, o algoritmo já tem os valores que ele vai receber.
E uma outra coisa é o seguinte, que em momento algum ele apresenta o resultado. Aqui ele vem e mostra que ele fez a conta, mas não mostra o resultado dessa conta. Então, para resolver esse problema, nós vamos utilizar comandos de entrada e saída. Os comandos de entrada e saída são utilizados para interagir com o usuário. Os comandos que nós utilizaremos são o leia, comando utilizado para ler dados fornecidos pelo usuário, e o escreva, que é um comando utilizado para escrever mensagens na tela e também para apresentar valores de uma variável. Então vamos ver aqui um exemplo de comando. Eu declarei uma variável inteiro N1 e aí vem lá, escreva, e aí eu digito dentro de um parênteses e entre aspas a mensagem que eu quero que apareça na tela. Digite o número N1. Vai aparecer essa informação, o usuário vai digitar o valor do primeiro número e aí você vai dar Enter. Quando ele der Enter, ele aciona o outro comando, que é o leia. O leia vai pegar o valor que ele digitou no teclado e vai armazenar dentro da variável N1. Em seguida, eu uso novamente o escreva. Aí ele vai me dar uma mensagem. O número digitado é, fecha aspas, e aí aqui eu coloco a variável N1. Então ele vai imprimir na tela esta mensagem, mais o valor que tiver armazenado dentro de N1. Dessa forma ele vai escrever lá o número digitado é e vai aparecer o número que você digitou. Tá certo? Então vamos ver agora como é que o nosso algoritmo ficaria com os comandos de entrada e saída. Bem, todo algoritmo inicia com a palavra algoritmo. Depois disso eu venho com quem? A declaração das variáveis e agora sim os comandos de entrada e saída. Escreva, digite o primeiro número, leia N1. Escreva, digite o segundo número, leia N2. Aqui ele faz o cálculo e atribui o valor desse cálculo à variável resposta, à variável res, e em seguida ele vem e apresenta o valor. O resultado é, e ele manda escrever o conteúdo que está dentro da variável res. Quando eu termino meu algoritmo, eu escrevo fim algoritmo, e aí eu geralmente uso essa setinha para fazer uma demonstração, que o algoritmo ele lê sempre de cima para baixo. Então ele vai ler uma linha antes da outra. Então eu não posso ler o N1 sem ter declarado o N1 aqui primeiro. Então por isso que você tem que seguir essa lógica. Primeiro você declara e depois você trabalha com essas variáveis, certo? Então esse o ideal é que você faça os exercícios de fixação que estão na pasta da disciplina. Realizar os exercícios de fixação serve para poder desenvolver o nosso raciocínio lógico. O algoritmo é raciocínio lógico. A gente não pode deixar de esquecer disso. Aqui eu apresento a bibliografia na qual a matéria é baseada.